E aí pessoal, tudo bem? Bora convidar aqui o Hernani para a gente bater um papo sobre finanças hoje novamente. Entrar. Bom, até que o Hernani entre, só voltando a falar sobre o projeto que a gente está desenvolvendo, nós ao longo do tempo acabamos. E aí, E aí, beleza? garoto? Tudo Joia. certo? Joia. Estou conversando falando aqui, antecipando um pouquinho, falando que a gente, ao longo do tempo, né acabamos constituindo o nosso projeto, ele ainda é um projeto de uma É, consultoria, e a gente resolveu se dedicar nesse primeiro momento ao projeto de finanças, ou seja, a gente falar sobre finanças pessoais, porque, como a gente sempre diz, isso é o começo de tudo, né? De qualquer idade e de qualquer início, porque antes de você conseguir ter dinheiro, você precisa se planejar com isso, e depois que você consegue ter dinheiro, você precisa aprender a lidar com ele. E nesse projeto todo a gente acabou, bom, só para, eu estou aqui fora, tá? Então vai passar carro, vai aham, passar beleza. gente gritando, tá tudo Joia. certo. Então a gente acabou nessa primeira etapa desse projeto, a gente acabou falando sobre tudo. A gente já concluiu Uhum. uma etapa disso. Tudo isso está no canal do YouTube, que você consegue encontrar na bio, pelos links. Mas a gente vai começar uma nova etapa aqui agora de novo, refazendo todo esse circuito, e a cada vez que a gente faz, a gente vai adicionando novos elementos, né? Vamos começar a fazer isso, a criar conteúdo todos os Uhum. dias, mais ou menos nesse horário. E também com as postagens, enfim. A gente vai falar muito ainda sobre finanças pessoais, e na sequência a gente vai voltar a falar vai começar a falar também sobre finanças para negócios, que é uma extensão disso, né, Hernani? Depois que o cara consegue se organizar financeiramente, consegue poupar, ele acaba querendo investir. Ou ele vai fazer investimento financeiro, ou ele vai querer colocar, criar, constituir um negócio, né? Mas hoje, Mas hoje a gente quer falar sobre um outro assunto que envolve as finanças pessoais, que são É. dívidas, né? Faz a introdução do assunto aí, né? A gente vai fazer, por exemplo, todos os dias falar sobre um assunto, nós vamos fazer curadoria de notícias, de matérias, ou até mesmo de looping de conteúdos que a gente queira enfatizar mais vezes. E hoje o Hernani vai começar o tema com a matéria que ele encontrou sobre isso, e depois, na sequência, a gente desdobra esse assunto. Eu também quero fazer uma consideração Uhum. em relação a isso. Então, Vai, eu achei Hernani. bastante interessante o material que eu encontrei, Carlito. Porque assim, ele vai bem de encontro à situação que as pessoas têm no dia a dia mesmo, no cotidiano, né? E a gente sempre fala que a gente quer falar a respeito do que acontece no dia a dia das pessoas, né? E a gente tem essa Exatamente. preocupação de trazer coisas que realmente estão funcionando, estão sendo colocadas em prática, e eu acho que essa é a grande sacada e a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo que nós temos aqui dentro do nosso trabalho. E o material que eu encontrei, ele É isso aí. fala a respeito das dívidas, né? Que muitas vezes o que acontece é o seguinte: a pessoa fala assim, o meu problema é a dívida, né? O meu problema é a dívida, eu estou endividado, eu estou devendo no cartão, eu não sei o que eu faço, o que eu faço? Vou parcelar, não vou pagar tudo de uma vez, recebo um dinheiro, vou pagar, não pago, o que eu faço, né? E aí é muito interessante porque você analisando o histórico da pessoa, e por isso que é muito, muito importante a gente ter um pouco o porquê da pessoa estar naquela situação, sabe? E aí o que diz lá nesse material que eu encontrei é justamente isso.
Por que você está nessa situação hoje? O que fez você chegar a esse momento de estar devendo, né? Ou seja no cartão, ou seja algum empréstimo que você não está Uhum. conseguindo pagar. E muitas vezes a grande preocupação da pessoa é em quitar essa dívida. Só que a partir do momento que você só pensa em quitar a dívida, você não está olhando o que causou essa dívida. Né? Você não está olhando o contexto todo, você está olhando só Sim. o efeito ali. Então eu achei bastante interessante porque a fala diz o seguinte, que é necessário se fazer essa análise e para se ver aonde que a pessoa está chegando a essa dívida. E muitas vezes é o dia a dia. Você não conseguir se bancar, vamos dizer assim, né? Se pagar. E aí tem uma frase que diz assim que se você não consegue pagar a sua, se você não é organizado financeiramente, você tem dívidas. Se você não tem dívidas é porque você é organizado financeiramente. Na verdade, assim, é aquele princípio que a gente até Uhum. falou já atrás lá, o importante não é nem tanto o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Né? Qual é a preocupação que a É gente tem isso que aí. ter? Até que ponto o gasto está me fazendo entrar nessa dívida? Então, muitas vezes, a gente tem essa preocupação, eu tenho que quitar essa dívida. Tá, tudo bem, quitar a dívida é importante, é necessário, você está pagando juros, isso aí não é bom realmente. Mas a gente tem que analisar também o porquê você chegou nessa dívida. O que aconteceu para você chegar nessa dívida? Né? E aí então, aí vem a questão da organização financeira. Né? A partir do momento que você se organiza, você planeja, você coloca o seu rendimento num ponto, os seus gastos no outro, o que está equalizando, você vai equalizando aquilo. A tendência é que, a partir do momento que você equalizar tudo, você não entra em dívidas mais. Então, por isso que a partir do momento que você se organiza financeiramente, você não tem que se preocupar com dívidas, porque elas realmente não vão acontecer de maneira descontrolada, é lógico, né? Vai existir provavelmente dentro de um projeto que você tenha, de algo que você tenha que vá te dar um retorno lá na frente, mas que você está adiantando agora e, consequentemente, adquirindo ali uma pequena dívida, lógico, controlada, dentro daquilo que você pode fazer. Eu acho que a grande sacada desse material que eu encontrei ali foi justamente dizer que a preocupação que a gente tem em quitar uma dívida nem sempre deve ser a principal. A principal é realmente se organizar financeiramente e fazer com que a gente saia dessa dívida naturalmente, vamos dizer assim. Uhum. Isso é verdade. E na verdade não quer dizer que todo endividamento ele não é bem-vindo. Às vezes um determinado endividamento, nível de endividamento, desde que ele não comprometa as suas Exatamente. finanças, ele pode ser estratégico, ele pode realmente É isso fazer a aí. diferença. Às vezes você está alocando o seu dinheiro em um outro projeto e não faz sentido nenhum fazer uma movimentação e naquele momento você ainda quer aproveitar uma Isso. oportunidade. Então, no final das contas, as pessoas acabam muitas vezes focando na dívida, na situação atual e não na atitude dela em relação É. à grana, né? E de novo, aqui a gente está falando, é, a gente já falou, inclusive, muitas vezes, a gente está falando para pessoas reais, para pessoas que trabalham, que ganham a sua grana. Pode ser quem ganha muito, quem ganha menos, quem ganha mais ou menos, porque não é exatamente aquilo que o Hernando falou há pouco, não é o quanto você ganha, é assim como você gasta de maneira inteligente o seu dinheiro. A gente já cansou de ver, com a nossa experiência profissional, trabalhando no ramo, pessoas que têm um patrimônio incrível, muito grande, e numa situação ruim, sempre capengando, sempre endividado, sempre com problema financeiro, com problema de caixa, inclusive, e pessoas com pouquíssimos ativos, digamos assim, e com uma vida financeira muito mais próspera, né? Quer dizer assim, quem é que tem mais prosperidade nessa situação? O cara que tem muito está sempre endividado, sempre ferrado, ou o cara que tem menos, mas está sempre tranquilo, tem a sua reserva financeira, tem a sua reserva A para cabeça tá investimentos. livre, né? Obviamente que é o cara que tem. É.
que gasta a grana dele de maneira inteligente, né? Exatamente. Só acrescentando e fazendo um adendo nesse conteúdo, eu sei que vai um pouco na contramão do que... Não na contramão do que nós falamos aqui, mas assim, vamos imaginar que esse cara realmente queira falar sobre a dívida. Mesmo que ele mude a atitude dele, e o que é mais correto é ele parar de pensar na consequência e avaliar de fato a causa, o que ele precisa poder para fazer para poder sair dessa situação, e não voltar a entrar, pelo menos não de maneira não planejada, né? É que se realmente ele quer liquidar uma dívida como essa, ele primeiro de fato tem que reorganizar todas as finanças dele, inclusive para ter condições de repente, em vez de ficar pagando aos pouquinhos aquilo, mantendo o pagamento em dia, ele ligar para a instituição e tentar negociar, dizer, cara, eu me organizei financeiramente aqui, percebi que se eu continuar pagando essa conta do jeito que eu estou fazendo, eu nunca vou acabar com ela, com esse saldo que tem. Em contrapartida, a instituição que cedeu esse dinheiro gosta muito disso, ela quer ficar recebendo pelo resto da vida e não que ele quite essa dívida, mas ele tem que entrar em contato e dizer, eu me organizei financeiramente e agora chegou a hora de liquidar essa dívida. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero parar de pagar essa mensalidade e eu preciso que vocês renegociem comigo. Aí o que ele quis dizer? Nesse momento, essa instituição ela pode não aceitar fazer essa negociação, esse cara vai acabar parando de pagar as parcelas que ele vinha pagando, e essa outra parte, o credor, ele vai acabar ao longo do tempo entendendo que faz muito mais sentido ele negociar com essa pessoa para liquidar essa dívida do que ficar arrastando essa falta de negociação ao longo do tempo, né? Porque isso é ruim. Credor nenhum, instituição nenhuma, financeira nenhuma, quer ficar com uma situação indefinida. Ela tem intenção de definir a situação. Ou ela fica definida por estar recebendo aquilo todos os meses, ou ela fica definida porque ela renegociou esse negócio. O que não pode ficar é aquela situação sem controle aparente, principalmente por parte da instituição, do credor. É isso aí, perfeito, é isso aí. O importante é a organização e planejamento, né? Muitas vezes a pessoa se vê no meio de um endividamento e ela acaba pensando assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir sair disso. Né? E aí a grande questão aqui que a gente quer dizer é que não existe nada que não seja negociável ou impagável, vamos dizer assim. Né? Então, assim, tenha calma, mantenha calma e fazer um planejamento. O principal é isso. Né? E nós estamos aí para isso. É isso aí. O principal dessa situação toda, essa organização, antes disso até é o cara mudar de atitude, né? Ele não pode ficar culpando as pessoas, culpando o governo, dizendo que já estou ferrado mesmo e vou continuar nessa vida. Não. O cara precisa de fato se reorganizar para poder entender que tudo isso é possível de ser gerenciado. Bom, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. A gente vai todo dia fazer uma pequena pílula de conteúdo. Geralmente, às quartas-feiras, a gente faz uma live um pouco mais longa, com conteúdo mais estruturado. No dia a dia, a gente vai fazendo esses bate-papos relacionados ao mercado, ao que está acontecendo, a notícias, a artigos, até conteúdos específicos que a gente queira promover, mas vão ser sempre bate-papos curtos, para a gente poder também conseguir se organizar com as nossas atividades, né, Hernani? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo conteúdo. Valeu, Hernani. Até mais.